pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 24 do capítulo 23 do volume 3 do livro Fundamentos de Física do Resnick Halliday, nona edição. Essa questão corresponde à questão dentro do capítulo de Lei de Gauss e a questão 24 diz o seguinte: a figura abaixo mostra uma seção de um tubo longo de metal de paredes finas com raio R igual a 3 cm e carga por unidade de comprimento lambda igual a 2 vezes 10 elevado a menos 8 cubo por metro. Determine o módulo E do campo elétrico a uma distância radial a R igual a R sobre 2 e B R igual a 2R. C. Faça um gráfico de E em função de R para R entre 0 e 2R. Então, pessoal, como vocês podem notar, a simetria do problema é uma simetria cilíndrica, né? Então, temos aqui uma casca cilíndrica carregada positivamente. Consequentemente, dado visto as sessões discutidas nas videoaulas conteúdo e de problemas anteriores resolvidos no capítulo de campo elétrico, sabemos que o campo gerado devido a uma linha de carga ou um cilindro carregado ou uma casca esférica, ele vai ser radial, tá certo? Do qual, se esse cilindro tiver carregado com excesso de carga positiva, ele vai estar se afastando, vai estar na direção radial se afastando, caso contrário vai estar na direção radial se aproximando do cilindro. Então, dito isso, é claro e notório perceber que a superfície gaussiana que privilegia a simetria do problema, da qual, ao utilizá-la, nos facilitará, através do uso da lei de Gauss, o cálculo do campo elétrico, é qual é a superfície gaussiana cilíndrica. Então, tomando nota do que eu acabei de falar, como o sistema consiste de uma casca cilíndrica infinita, a superfície gaussiana apropriada que privilegia a simetria do problema é uma superfície cilíndrica. Então, pessoal, antes de propriamente estar resolvendo a questão para encontrar os valores dados, eu vou estar resolvendo a questão de uma forma bem geral. Para qualquer ponto, vou estar calculando o campo em qualquer ponto dentro dessa casca esférica e qualquer ponto no exterior dessa casca esférica, tá certo? E por fim, vou estar dando os valores do item A e do item B correspondente a uma posição da metade do raio desse tubo cilíndrico, dessa casca cilíndrica, e um valor para um valor no ponto exterior à casca cilíndrica na posição 2 vezes o raio dessa casca cilíndrica, tá certo? Após isso, faremos o gráfico. Então, pessoal, dito isso, discutido sobre a simetria do problema e discutido o fato de que a superfície gaussiana que privilegia é a superfície cilíndrica, vamos agora propriamente determinar o campo nas regiões, né? Como falei, no interior, que isto é, corresponde quando o R vai de 0 até o R, sendo o R o raio dessa casca cilíndrica, e no ponto exterior, né, que é quando o R for maior do que R. Então, notem que aqui, como apresentado na figura, R é o raio e essa distância, essa coordenada radial é como aqui ilustrado, tá certo? Eu vou estar em breve aqui desenhando novamente e para cada situação representando a superfície gaussiana cilíndrica no interior dessa casca cilíndrica e em pontos exteriores. Então vamos começar para o caso em que queremos encontrar o campo elétrico na região dentro da casca esférica, isto é, para R entre 0 e R. Então, esquematizando novamente o nosso problema, né, temos aqui um cilindro com uma casca cilíndrica com densidade linear uniforme lambda, dado pela questão,
e queremos determinar o campo. Então, o campo, para determinar o campo na região interna, como discuti, já que a superfície gaussiana que nós utilizaremos é a superfície gaussiana cilíndrica, representado aqui por linhas pontilhadas em vermelho, a superfície gaussiana S. Então, ela aqui no interior dessa casca cilíndrica, tá certo? Estou também representando aqui os raios, né? Então, tem um raiozão, o Rzão aqui para o raio da casca, e Rzinho é a posição dessa superfície, né? O raio dessa superfície gaussiana S. Como eu discuti, para esse problema, né, linhas de carga carregadas ou mesmo cilindros carregados, o campo é radial, né? Então, o campo aqui, como tem um excesso de carga positiva, então esse campo está na mesma direção do vetor normal Nzinho. Como discutiremos há pouco, a contribuição ao fluxo do campo devido às tampas superiores e inferiores vai ser zero, tendo em vista que os vetores normais aqui dessas tampas, eles são perpendiculares ao vetor campo. Então, o produto escalar será zero, enquanto o produto escalar para a superfície lateral dará, como o campo está na direção, essa direção radial, e o vetor normal também é radial, então isso dará o próprio módulo do campo elétrico, tá certo? Então, dito isso, tomando nota essas discussões, né, a gente vai estar utilizando a lei de Gauss para essa superfície gaussiana interna da casca esférica. Então, temos a integral fechada dessa superfície S, né, de E escalar dA, e que é igual a carga envolvida sobre ε0. No caso, notem que para essa situação em que queremos encontrar o campo na região no interior da casca cilíndrica, a superfície gaussiana, a carga envolvida pela superfície gaussiana, ela é zero, né? Porque toda a carga se encontra na superfície da casca cilíndrica. Então, para essa situação, a carga envolvida ela vai ser igual a zero. Então, como a carga envolvida é igual a zero, substituindo a equação 2 na equação 1, o que nós encontramos é que esse campo, né, então temos que o lado direito vai ser igual a zero, então, consequentemente, esse campo, em qualquer ponto na região no interior da casca cilíndrica, será zero. Então, com isso, a gente vai estar no fim tomando nota, mas é fácil observar que, como para qualquer ponto no interior da casca cilíndrica é zero, então, para metade do raio, que é um ponto dentro da casca cilíndrica, na região no interior da casca cilíndrica, também será zero, tá certo? Então agora vamos considerar o caso em que Rzinho é maior do que Rzão, ok? Vamos utilizar a mesma lei de Gauss, equação de número 1, só que agora a carga envolvida nessa situação, ela é diferente de zero. Na verdade, ela é dada pela integral, né, dessa distribuição de carga uniforme lambda vezes o comprimento dessa minha superfície gaussiana, né? Os elementos de comprimento dl, tá certo? Então vamos lá, vamos passar para o caso que queremos encontrar o campo na posição Rzinho maior do que Rzão, tá certo? Então vou também estar esquematizando novamente aí o cilindro, tá aí com a direção do campo e do vetor normal da superfície lateral. E vamos estar discutindo a questão do cálculo total aí, porque agora a nossa superfície gaussiana, ela envolve toda a casca cilíndrica, tá certo? Então, como desenhado aqui em vermelho, a nossa superfície gaussiana é essa. Então, mais uma vez, nós vamos estar utilizando a lei de Gauss para essa superfície gaussiana aí cilíndrica, tá certo? Da mesma forma como temos lá na equação 1, só que agora a minha carga envolvida, ela vai ser uma integral de lambda dl, tá certo? Então vamos lá, vamos substituir isso na equação, a equação de número 1, que era a nossa lei de Gauss aí. Então agora a nossa carga envolvida substituir por isso, né? Porque a carga envolvida aí está envolvendo toda essa carga que está distribuída na superfície da casca cilíndrica. Então pronto, temos pela equação, pela lei de Gauss, temos a equação de número 4 para essa situação. E vamos discutir agora cada uma das
superfícies desse cilindro. Temos a tampa superior, temos a tampa inferior e temos a superfície lateral, tá certo? Então temos aí essa superfície cilíndrica, ela você pode entender, composta por 3 outras superfícies. A superfície lateral, como eu já discutia, cuja normal é radial e está na mesma direção do campo elétrico. Essa vai ser a única que vai ter uma contribuição por fluxo aí não nulo, ok? E as outras superfícies são as tampas superior e inferior, cujas normais, né, tá aqui elas, eu desenhei elas aqui, as normais, o NT1 da tampa 1 superior e NT2 da tampa inferior, elas estão orientadas numa direção perpendicular ao campo, né? Então notem que em todas as duas situações temos isso, né? O campo está aqui e o vetor normal está nessa situação. Isso aqui para o caso da tampa 1 e para o caso da tampa 2 temos essa situação aqui, né? Então aqui NT2. Então em ambos os casos temos aí que esses vetores são normais, consequentemente o produto escalar é zero, né? Como destacado aqui. Então, o produto escalar para essas duas situações, das duas tampas, superior e inferior, vai ser zero e, consequentemente, substituindo isso no lado esquerdo da lei de Gauss, teremos que uma contribuição nula para o fluxo para essas duas tampas. Então, pronto, dito isso, do lado esquerdo da equação 4, né? Esse aqui, como eu estava discutindo, apenas a contribuição da superfície lateral será não nula, né? Tendo em vista que esse produto escalar é o único que nessa situação é diferente de zero. Então, o nosso vetor normal é radial e o nosso campo elétrico também é radial, né, na direção R chapéu. E isso dará um produto escalar tal que corresponde apenas o módulo aqui do campo elétrico, ok? Então, substituindo isso na equação de número 4, o que temos é o quê? Então, podemos dividir essa integral fechada nas 3 contribuições da superfície lateral do cilindro e nas duas tampas superior e na inferior, tá certo? Notando aqui os vetores normais, NT1 para a tampa superior, NT2 para a tampa inferior, ok? E Nzinho para essa tampa lateral, ok? Então, damos um out. Então, como discutir, esses dois termos aqui, esses produtos escalares, eles darão zero e, consequentemente, apenas a contribuição da tampa lateral aqui será diferente de zero. Já substituindo o fato de que o campo está na mesma direção, está na direção radial e esse vetor normal também é radial. Então, já substituí esse fato aqui, tá certo? E o lado direito eu apenas copiei e reescrevi aqui embaixo, ok? Então, dando continuidade a esse cálculo, do lado esquerdo o campo elétrico é constante, ele pode sair na integral, então vai ficar só a integral de dA, tá certo? Então tá aí, só a integral de dA e essa densidade de carga linear é uniforme, constante, então ela também pode sair da integral como eu fiz aqui, ok? Então, isso dará essa integral de dA da própria área da superfície lateral, né? Então, a área da superfície lateral, esse comprimento é 2πr e essa alturazinha L, tá certo? E essa integral aqui da direita, a integral de dl, corresponde ao próprio L, tá certo? Que é o tamanho da nossa superfície gaussiana, ok? Então, dito isso, tá aqui, então só substituir os valores dessa integral do lado esquerdo e a integral do lado direito, que dá o próprio L. Então, esse L pode cortar com L e eu passo o 2πr dividindo, tá certo? E escrevendo na notação vetorial, esse campo, como discuti, está na direção R chapéu, né? É radial. Então, temos aí que o nosso vetor campo é igual a lambda sobre 2πε0 R na direção R chapéu, dada aí pela equação de número 5, ok? Então, pessoal, aproveitei essa questão para fazer esse apanhado sobre superfícies cilíndricas, cálculo do campo elétrico utilizando a lei de Gauss de superfícies cilíndricas, e com isso calculei o campo em qualquer ponto no interior dessa superfície cilíndrica
com a distribuição linear uniforme lambda, e o campo em qualquer ponto no exterior dessa superfície, que vocês podem notar, dado por essa expressão, a expressão que o campo é proporcional a 1 sobre R, né? Ele cai com 1 sobre R, tá certo? Então, dito isso e discutido de maneira bem geral, vamos agora passar para os pontos que a questão nos pede para calcular. Então, o item A, ela pede a metade do raio da casca cilíndrica, e no item B, 2 vezes o raio dessa casca cilíndrica, tá certo? No item C, ele pede para nós esboçarmos um gráfico. Então, do item A, o que a gente tem, né? Então, só tomando nota, né? Como vimos, o campo elétrico para a região no interior e no exterior são dados pelas equações 3 e 5. Assim, a gente pode responder os itens A e B, né? Como eu acabei de mencionar. Então, para o item A, a gente tem que, para qualquer ponto, né? O campo é nulo. E para o item B é isso, né? Lambda sobre 2π ε0 de R. Só que o Rzinho ele pede que seja igual a 2Rzão. Então isso corresponderá, tá aqui eu só substituir o Rzinho aqui com 2Rzão. Isso corresponderá então lambda sobre 4π ε0 Rzão, ok? Então substituindo os valores do lambda, né, dado na questão, e do ε0, 8,85 vezes 10 elevado a menos 12, e o raio, que é 3 centímetros, e passando para metro, 0,03 do metro, tá aqui, então temos isso, então está aqui nosso lambda, está aqui o nosso raio, e está aqui nosso ε0, substituindo os valores e realizando essas operações, nós encontramos aí um campo, o módulo campo de aproximadamente 5,99 vezes 10 elevado a 3 newton por cubo. Então, encontrados os valores, vamos agora esboçar o gráfico entre 0 e 2R, tá certo? Então vamos fazer aqui o plot, né, do campo versus a distância radial, tá certo? Então, para qualquer ponto no interior da casca, né? Então, para qualquer ponto menor do que Rzão, esse campo é nulo. E para campos maiores, ele vai ser uma função que deve cair, né? Porque é uma função que depende, esse campo, ele é proporcional a 1 sobre R, tá certo? Então, dito isso, podemos esboçar aqui o gráfico. Tá aqui o gráfico, tá certo? Então, notem que aqui em vermelho, aqui eu estou esboçando o gráfico, é 0 até Rzão. E depois ele é uma função que cai. E aí eu expressei os valores, né? Quando o Rzinho for igual a Rzão, esse campo vai ser lambda sobre 2π ε0 Rzão. E quando ele for igual a 2R, vai ser o valor que nós encontramos aqui. Desculpa, vai ser o valor que nós encontramos aqui. Então, é isso, pessoal. Só tomando nota, né? Que esse campo, essa região aqui, no exterior, ele cai com 1 sobre R, tá certo? Então é isso, pessoal. Nessa questão eu aproveitei para poder estar dando um apanhado geral sobre superfícies cilíndricas e discutindo a lei de Gauss para o cálculo do campo elétrico em diferentes pontos, tá certo? É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!